Olá, investidores! Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Eu sou o Danilo Zanini, sou analista da XP Investimentos e hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto. Eu vou comentar com vocês os principais pontos que nós tivemos aí como movimentação no pregão e também a atualização das nossas atualizações, tanto da carteira quanto das operações que nós realizamos hoje pela manhã. Então, só para posicionar, hoje o dia foi com uma agenda econômica bem fraca, tanto local quanto o cenário internacional. Tivemos poucas movimentações, pouca volatilidade aí ao longo de todo o pregão. Vale ressaltar que até agora, aproximadamente 4h30 da tarde, 4h20 da tarde, a gente tinha um volume da Bolsa na casa de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Então, um volume muito baixo no dia. A gente tem uma média de negociação mensal de aproximadamente 5 bilhões e 800 milhões de reais no dia. Então, o mercado hoje trabalhando com uma agenda muito fraca, a gente teve aí poucas informações no cenário corporativo. Começar aqui então com vocês apresentando a nossa carteira e os nossos resultados. A carteira Arena ficando próximo à estabilidade, leve queda de 0,3%. O fator que prejudicou nossa carteira foi a queda das ações da CSN, que estopou a nossa operação com 3,6% de prejuízo. E seguimos aqui com lucro em Fibria, prejuízo em TIM e 0 a 0 em Bradesco. Então, carteira aí na ponderação 0,3. Seguimos posicionados em 3 oportunidades ainda, e estamos posicionados em Via Varejo, BB Seguridade, perdão. Hoje atualização em Stop Loss de BB Seguridade, tá? Estamos posicionados em CPFE e Via Varejo. Hoje nós fizemos apenas 2 operações no dólar, foi uma na abertura do mercado, na qual a gente já abriu uma venda 3.263, a gente fez uma nova operação numa compra 3.249. O mercado passou aí com poucas oportunidades, nós fizemos aí apenas 2 operações intradiárias. Então vou começar aqui falando para vocês com o índice Bovespa. Hoje o índice Bovespa trabalhando próximo à estabilidade, 0,04% de queda no momento. E a gente tem aí pouco volume financeiro. Então ainda seguimos olhando o suporte estabelecido na casa de 58 mil pontos e a resistência agora importante que foi estabelecida em 59.445. Então temos aqui uma região importante de resistência. Se eventualmente o mercado romper esses patamares de preço, tem espaço para uma movimentação positiva. Caso contrário, comece a recuar, comece a trabalhar em queda, próximo ponto de parada ficaria na casa de 58 mil pontos. Já o dólar futuro trabalhando aqui numa queda, tá? Queda de 1%. Percebam que o dólar veio tocar aqui numa região de resistência importante, dado por fundos anteriores e recentemente a média de 21 períodos. Podemos colocar aqui uma retração de Fibonacci entre o último topo com o último fundo e percebam que o mercado veio tocar aqui exatamente na retração de 61,8% de Fibo. Então, não acho errado abrir uma operação de venda para swing trade, porém, o volume financeiro baixo hoje deixa em um cenário de alerta. Mas a maneira que está estruturado, a perda da mínima de hoje, na segunda-feira, sinaliza uma retomada de força vendedora para o dólar. Vou agora falar sobre alguns papéis que chamam a nossa atenção, principalmente ativos no gráfico semanal. Estamos monitorando aqui a Ambev, que rompeu, veio testar aqui o seu topo histórico, está bem atrativo. Se eu colocar o gráfico diário, notem que o ativo está me fazendo um sobe, passa por um período de correção, me fazendo um mastro e uma bandeira. O rompimento de R$ 20,10 pode ser uma oportunidade para compras. Um papel small cap, tá? Lojas Marisa, Amar 3. Deixa eu só confirmar aqui. Amar 3, tá? As ações da Marisa, Lojas Marisa, a gente tem aqui, cuidado, tá, pessoal? Sobe, passa por um período de correção e agora sinaliza uma possível retomada de força compradora. Só atentos aí que o book do papel é muito fraco, a gente tem aí poucos negócios no papel, o volume financeiro de uma certa maneira bem baixo, tá? Então tem pouco book aí para o ativo. Vou continuar falando aqui com você sobre outros ativos em que eu separei. Gráfico da Ânima, tá? O gráfico diário sugere uma movimentação em queda, tá? Ele abre espaço para retomar seu movimento de queda. Entretanto, o gráfico semanal tem aqui uma condição bem interessante, que é um candle comprador em cima da média de 21. Então, o que seria interessante nesse papel? O ativo cai, corrige. Seria interessante a gente esperar aqui no intraday
perdão, na segunda e na terça-feira o mercado passar por uma queda e na quarta-feira, a partir de quarta-feira, romper aí lá para o final da semana que vem, romper a máxima dessa semana, que o ativo teria espaço para um pivô de alta. As ações da BRAP4, BRAP no semanal, tá? BRAP no semanal, o ativo me faz aqui uma sinalização muito interessante na realidade, que nada mais é do que aqui um rompimento de uma pequena consolidação no gráfico semanal. Podemos acompanhar agora o rompimento de 11,43 das ações da BRAP para poder trabalhar uma compra. Prosseguindo aqui, BRFS3, Brasil Foods, tá? O ativo se segura em cima de uma região de resistência importante. Temos dois cenários para o papel. O primeiro deles seria um rompimento da resistência na casa de R$ 52,00, perdão, de R$ 50,20 e posteriormente um processo de correção para depois voltar a subir, configurando aqui um ombro, uma cabeça, e aqui seria o processo do segundo ombro, o ativo retomar seu movimento direcional de alta. Braskem, atenção ao gráfico semanal, o ativo veio me tocar aqui numa linha de tendência de baixa, que é a linha base desse canal, e abre espaço para parar o movimento de alta em Braskem. BRML3, atenção às ações da BR Malls, o ativo cai e me faz um candlezinho comprador, um martelo no gráfico semanal. Atenção aí, o rompimento na próxima semana de R$ 13,30. Esse aqui é um papel candidato a gente colocar na nossa carteira Arena para a semana que vem. BR Malls. CCRO é um outro papel que no semanal me faz um candlezinho comprador em cima de uma região de suporte. Tínhamos aqui um fundo anterior, tá? Então abrimos espaço aqui para ser um possível candlezinho comprador e o ativo tentar retomar aqui o seu movimento de alta, confirmando um pivô. Cielo é um outro papel também interessante, todos eles no gráfico semanal, ok? Então nós temos aqui Cielo em cima de uma região de suporte, notem que temos aqui algumas referências de preço, tá certo? Então aqui, semana que vem, se eventualmente o papel montar um candle comprador nesses patamares, podemos trabalhar compras no ativo em Cielo. CSAN3, Cosan, olha que rompimento bem interessante de Cosan dessa estrutura, da maneira que está estruturado, sinaliza aí uma retomada de força compradora e teremos até a oportunidade para trabalharmos compras em Cosan. CETIP é um outro papel que passa por um período de acumulação de preços, marquem aqui a resistência na casa de R$ 44,40, o rompimento desse patamar de preço sinaliza aí entrada de força compradora. As ações da Cielo é um papel bem interessante, bem atrativo. A gente tem aqui um candlezinho de indefinição e caracterizado como um doji, tá? Então a gente tem aqui o rompimento da máxima de hoje sinaliza aqui uma movimentação positiva até a casa de R$ 11,60. Prosseguindo, Eco-Rodovias, o gráfico semanal também me rompe a estrutura de resistência, tem espaço para continuar seu movimento de alta, até pelo menos aqui na nossa média de 200 períodos, na casa de R$ 10,26. Estamos falando de um possível upside na casa de 16%. Então, muita atenção em Eco-Rodovias. Dois ativos que me chamam a atenção, tanto ELET3 quanto ELET6 no semanal. Depois de vários dias consecutivos em alta, perdão, várias semanas consecutivas em alta, a gente tem aqui um suporte estabelecido em ELET3, perdão, se perder 18,36, tem espaço para cair, ok? ELET6 é um outro papel que me configura aqui um candle de indefinição. Monitorem a perda da mínima dessa semana, na semana que vem, que abre espaço para uma movimentação corretiva do papel, ok? Continuando aqui os outros papéis que nós separamos fora ELET6, já havíamos comentado na semana passada a Fibria, tá? Fibria, a gente tem aqui um candle comprador em cima de suporte que foi estabelecido na semana anterior, tá certo? Temos aqui um candle comprador na semana anterior e essa semana a gente supera a máxima do pregão passado. Então a gente tem espaço para uma retomada de alta até aqui a casa dos R$ 26,17. Prosseguindo, GGBR, atenção para quem está comprado em GGBR. GGBR atinge um nível de resistência relevante. Eu não acho que é um ativo interessante para a gente se posicionar agora. Quem comprou o papel, parabéns. Eu acho interessante você pensar em realizar parte do seu lucro. Notem que GGBR ela veio tocar numa região de resistência muito importante. Qual que é esse nível de resistência? Temos aqui fundo que começou em 2008, tá? Foi o fundo do papel de 2008.
ok? E temos aqui vários topos recentes. Então temos aqui um possível topo ou um possível nível de resistência do papel. Então muita atenção nas ações da GGBR, que o ativo pode sim ter uma paralisação do seu movimento de alta. Prosseguindo, MRV passou aqui pela sua terceira semana de correção. Notem que o ativo veio tocar aqui uma região de suporte importante. Tínhamos aqui topos anteriores, cai, vem testar a média de 21. Algum candle comprador nesses patamares de preço, eu poderia sim avaliar alguma compra por esses papéis, por essa região, tá? Nesse papel. Petrobras, Petro 4, rompe a estrutura de 10,25 que nós estávamos de olho, o ativo já trabalha já no campo positivo, desvencilhando dessa região de resistência. O próximo ponto de parada do papel fica na nossa média de 200 períodos em R$ 13,53 e por um prazo bem maior, aí na casa de R$ 14,70. Raia Drogasil, muita atenção em Raia Drogasil. O ativo no gráfico semanal me faz um candle comprador, tá? É um martelo, um candle de reversão. A gente tem aqui o rompimento da máxima dessa semana na casa de 63,35. Se rompermos aqui, tem espaço para uma retomada de movimentação compradora. Usiminas, no gráfico semanal, o ativo passa por um período de consolidação. Eu acredito que os investidores devem ter bastante atenção nesse papel. Só vou colocar o diário, só para vocês terem uma ideia do que o papel está fazendo. A banda de Bollinger, que é nada mais mede o desvio dos preços em relação à sua média, ela começou a fechar e se estreitar, o que significa que o papel está com uma volatilidade muito baixa. Geralmente esse papel, quando diminui a volatilidade, quando a volatilidade volta, podemos ter aí movimentações bem acentuadas. Então monitorem a superação de 4,05 para Usiminas, ou se o papel perder 3,60 ele pode ter uma explosão de movimento, ok? E para finalizar, as ações da Vale no gráfico semanal também tocando aqui no nível de resistência muito importante. Vamos ficar atentos como o papel tende a se comportar. No gráfico diário, o que nós estamos acompanhando aqui? O que seria natural para pensarmos em compra em Vale? Ela cair até a região de R$15 para posteriormente voltar a subir, tá certo? Esses foram os principais ativos que nós separamos para iniciar a próxima semana com alguns ativos, para a gente poder ter algumas oportunidades. Então, muito cuidado, muita cautela no início da próxima semana. Eu gostaria de agradecer a você pela sua companhia e nos vemos na segunda-feira no próximo fechamento do mercado. Até lá!